Dízimo não é lei. O dízimo foi inserido na lei por conta da transgressão do homem. Olha o que está escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Então preste atenção. Dízimo, ele foi inserido na lei. Foi inserido na lei por quê? Porque o homem havia quebrado um princípio. A lei, ela veio para denunciar todos os princípios que o homem quebrou. Abrão dizima em Melquisedeque, um sacerdote que lhe aparece lá em Gênesis. Abrão, então, ele volta a exercer o princípio. Esse princípio foi exercido muito antes de existir lei. Abrão viveu 430 anos. Abraão, 430 anos antes da lei, já exerceu o princípio do dízimo, dizimando num sacerdote, Melquisedeque. Antes da lei, 430 anos antes da lei, o dízimo ele foi restaurado. Antes de Abraão ainda, lá no Jardim do Éden, o próprio Adão quebrou o princípio do dízimo. Todos os princípios, quando são quebrados, eles então necessitam de uma lei para denunciar a quebra dos princípios. Então veja, em Gênesis capítulo 1, nós vimos um Deus criador. Capítulo 1 de Gênesis, Deus está criando todas as coisas e Deus ele aparece em cada versículo do capítulo 1 de Gênesis, declarando-se como o próprio Deus. Por exemplo, capítulo 1 de Gênesis, verso 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. O verso 4, e viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Verso 5, e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Verso 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E assim por diante, cada versículo que nós lemos de Gênesis capítulo 1, Deus está se apresentando como o Deus criador, criando ou recriando todas as coisas, porque na verdade Deus aqui está recriando. As coisas que Deus está recriando já existiam, foram destruídas, e Deus vem recriando então todas as coisas agora, para que o homem pudesse desfrutar. Bem, quando nós chegamos então no capítulo 2 do livro de Gênesis, a matéria que nos apresenta a Bíblia, ela aponta agora um Deus não apenas como Deus, mas como o Senhor Deus. Há uma grande diferença entre Deus e Senhor Deus. Deus é o Deus criador que cria todas as coisas. Deus criou céus e terra, Deus cria pássaros, Deus cria árvores, Deus faz separação das águas. Mas no capítulo 2 agora, quando o próprio Deus se apresenta como Senhor Deus, ele está se apresentando agora como o Deus provedor. Senhor quer dizer aquele que provê, é o dono. Deus agora, então, como ele já criou todas as coisas, formou o homem, colocou o homem agora dentro de um lugar onde ele próprio vai prover. Por isso que Deus se apresenta agora como o Senhor Deus que vai prover a vida do homem. Saiba que se Deus é teu Senhor, Ele é responsável pela tua provisão.
Se Deus não é teu Senhor, é você que provê a tua própria vida, todos os recursos da tua vida e tudo que você possa adquirir está sendo adquirido pela força apenas exclusivamente do seu braço. Deus é provedor. Tudo que Deus quer, tudo que Deus mais ama é prover a vida dos seus filhos. Então, no capítulo 2 de Gênesis, no verso 7, vai dizer assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida nos seus narizes, e o homem foi feito alma vivente. Presta atenção agora. Então Deus está se apresentando como Senhor. Deus então forma um lugar, um jardim, um lugar preparado, um lugar cuidado pelo próprio Deus, e Deus coloca ali a criação, a maior criação que Deus preparou nesse tempo, que é a humanidade. Adão, um homem, cujo dentro deste homem existe toda uma humanidade. Deus pega então Adão, que quer dizer humanidade, coloca dentro de um lugar preparado, chamado jardim. Jardim é um lugar de delícias, um lugar de provisão, Éden, um lugar de abundância. Deus pega o homem, coloca neste jardim, e Deus ali então começa a prover todas as coisas para o homem. Deus cria o homem, Deus forma o homem com um propósito para lavrar a terra. No verso 5, no capítulo 2 de Gênesis, está escrito assim: e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotara, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Veja que o homem tinha um propósito, lavrar a terra. Mas, como aqui nesse capítulo Deus é Senhor, é Deus que vai lavrar a terra, é Deus que vai preparar o ambiente, Deus cria um ambiente, coloca o homem dentro desse ambiente para que o homem pudesse desfrutar de todas as coisas do Senhor Deus. Deus provendo, Deus Senhor. Então, o verso 7 vai dizer assim, o verso 8, perdão, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, nas bandas do Oriente, colocou ali o homem que havia formado. Presta atenção, quem planta o jardim é Deus. Quem planta o jardim não é o homem apenas está esperando a provisão de Deus. Deus planta um jardim, ou seja, o Éden é toda uma região. Deus pega o Éden, que é um lugar de delícias, e no meio deste lugar, Deus ainda prepara um outro lugar melhor ainda, chamado jardim, para colocar ali o homem que ele havia formado. E o verso 9 diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, ou seja, o homem recebeu então as melhores coisas para se ver, as melhores paisagens, para que o homem desfrutasse de tudo que é mais lindo daquilo que Deus havia formado. E a boa fez também uma árvore boa para a comida. Veja que interessante. Deus pega uma árvore agradável à vista, ou seja, tudo que é de melhor para que o homem pudesse desfrutar de uma vista exuberante. Deus também pega a melhor comida, árvores boas para comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Olha só que interessante isso. Deus, ele não está preocupado apenas com aquilo que nós podemos ver.
Deus não está preocupado aqui em mostrar para o homem as melhores vistas preparadas por Ele próprio. Deus está preocupado também com a melhor comida, árvores boas para comida. Deus está preocupado com aquilo que o homem vai comer, e aquilo que Deus prepara é o melhor. E Deus está preocupado também com a árvore da vida, ou seja, o homem, além de ver, comer, Deus está preocupado que o homem tenha uma vida plena. Deus é Senhor. Deus se apresenta então como o provedor, aquele que fornece ao homem as melhores vistas, as melhores comidas, a melhor vida, a vida abundante, que é o próprio Filho, Cristo. A árvore da vida é uma representação do próprio Cristo. Quem vive pela vida do Senhor é provido por Cristo. É Cristo que dá a provisão de vida, vida abundante. Mas o detalhe é que o versículo termina dizendo: e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. Deus, o Senhor Deus, prepara para o homem a melhor vida. Deus prepara para o homem o melhor desfrute. Deus está preocupado em prover para o homem tudo que é de melhor. Mas Deus então faz aqui, ele dá uma declaração poderosa nessa última parte do versículo. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando Deus fala dessa árvore, ele na frente vai levantar então um princípio e uma ordem, uma ordenança. Mas antes de ele dar essa ordenança, o verso 10 vai ainda falar de maiores coisas para o homem desfrutar. Veja bem, verso 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. E o nome do primeiro rio era Pison. Presta atenção. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há o ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali também há o bidélio, a pedra sardônica. Presta atenção, Deus, além de nos dar as melhores vistas, Deus, além de nos dar as melhores comidas, Deus, além de nos dar vida abundante na árvore da vida, Deus também está dando ao homem riqueza. Ali há ouro, e o ouro daquela terra de Havilá é bom. Ali também há o bidélio, ali há a pedra sardônica. Veja que Deus está preocupado que o homem tenha posse das maiores riquezas da terra. Tem mais. O verso 12 diz assim: e o ouro dessa terra, verso 13, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. Cush representa uma região pobre da terra. Anos na frente, Cush vai apontar para a terra pobre, uma terra que falta muitas coisas. Mas havia então um rio dividindo o jardim de toda a pobreza. Deus está preocupado que o homem jamais entre nesta pobreza. Deus então prepara um rio com riqueza, um rio para separar o homem da pobreza. E o verso 14 diz assim: e o nome do terceiro rio é Idequel, ou Rio Tigre, ok? Conhecido por muitas versões como o Rio Tigre. E este é o que vai para o lado oriente da Síria. E o quarto rio é o rio Eufrates. Então preste atenção. O terceiro rio, o Rio Tigre, ou Rio Idequel, ele representa então a guarda, a segurança do homem contra a Síria, contra o inimigo, contra toda invasão de inimigos ao jardim. Preste muita atenção nisso. O rio Tigre nos guarda de
toda investida do diabo. Mas o detalhe é que o quarto rio, que se chama Rio Eufrates, é o rio da aliança. Foi ali que o pai Abraão foi batizado. É o rio da aliança que Deus tem com o homem. Então, quando nós vimos o quadrado entre rios, nós vimos que o homem está totalmente protegido. Porém, preste atenção, há um detalhe que o homem vai expor, e é muito poderoso esse detalhe, que nós precisamos entender. Quando Deus coloca o homem no jardim para lavrar, o homem não precisou lavrar. Foi Deus que lavrou, Deus plantou, Deus preparou, Deus entregou para o homem. Mas também está escrito que o homem deveria guardar. Veja isso aqui que está escrito no versículo 15. O verso 15 vai dizer assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Bom, o homem não lavrou. Quem lavrou foi Deus. O homem não colocou a mão em nada, o homem só desfrutava. O homem tinha as melhores visões. O homem se alimentava das melhores comidas. O homem tinha a vida de Cristo nele. Porém, o homem deveria guardar o jardim, coisa que o homem não fez. Quando nós não guardamos a nossa casa, que é o jardim que Deus nos permite viver, nós estamos então abrindo uma porta para que os inimigos da Assíria entrem e atravessem o rio Tigre e entrem em nossas casas. Veja o detalhe, o homem não guardou. Lá na frente, então, nós vamos ver que a serpente vai entrar no jardim. E a serpente, então, ela começa a enganar a mulher. O verso 16, veja que interessante. Verso 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, preste atenção, Deus não está pedindo, Deus não está negociando, Deus está ordenando, é uma ordem, Deus está dizendo, não quebrem princípios, Deus está falando, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olhe a ordem de Deus, Deus está dizendo, você tem que desfrutar, eu ordeno que você desfrute do melhor. Deus não está pedindo, Deus está mandando, ordenando que o homem viva o melhor, coma do melhor, que o homem veja as coisas mais bonitas criadas pelo próprio Deus. Deus está ordenando que o homem seja cheio de vida, a vida de Cristo. Mas, verso 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Veja, Deus prepara o melhor, mas Deus prepara também algo chamado princípio, que sendo quebrado, desobedecendo e participando daquilo que Deus ordenou que não fosse participado, então o homem cairia, morreria, e morreria no espírito. Deus havia anunciado morte. O homem não sabia que morte era essa, mas era morte no espírito. Portanto, quando a mulher ela é enganada pela serpente e come desta árvore, come da quebra de um princípio poderoso, então agora Deus deixa de ser o Senhor. Mas por que eu estou pregando esta passagem da Bíblia? Porque nesta primeira passagem da Bíblia, nós vamos ver então uma quebra de um princípio, e um princípio muito poderoso, que nós podemos considerar uma quebra do dízimo, uma quebra daquilo
que é princípio para Deus. Não só o dízimo foi quebrado com a desordem do homem, né? Muitos outros princípios foram quebrados. Sabemos disso, mas precisamos entender que aqui foi quebrado o princípio do dízimo, que é ordenança de Deus. Veja comigo então, no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem deixa de guardar o jardim. Veja como é importante guardar a nossa casa, guardar a nossa vida, guardar a vida das nossas esposas e dos nossos filhos e netos, da nossa família. Nós corremos o risco dos inimigos da Assíria, do norte da Síria, entrarem nas nossas casas e quebrarem princípios poderosos. O capítulo 3 de Gênesis, então, vai dizer assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Presta atenção, é preciso entender algo. O jardim, ele representa um lugar guardado por Deus. O campo, ele é um outro lugar. O campo está fora do jardim. O campo está fora do cuidado do jardim, do cuidado do Senhor Deus para o homem. Mas é lá no campo que Satanás toma um animal chamado serpente e entra nesse animal e atravessa os rios de proteção do jardim. Mas por que a serpente, que era um animal do campo, consegue entrar no jardim? Um lugar preparado por Deus. Simples. Porque o homem deveria ter guardado. Deus aqui planta uma semente poderosa na vida do homem, que é trazer tudo de melhor para o homem. Mas a parte do homem deveria ter sido guardar o jardim. Parte que o homem não fez. Pois se a serpente entra no jardim e vai até a mulher, indica que o homem não fez a parte dele. Quando o homem guarda a sua casa, quando o homem guarda aquilo que Deus entregou de melhor para a sua família, a serpente, os inimigos da Assíria não podem entrar na sua casa. Veja que princípio poderoso. Veja como esse princípio jamais pode ser quebrado. Quando a serpente consegue entrar no jardim, quando os inimigos conseguem entrar nas nossas casas, princípios serão quebrados. E com certeza, nós, as nossas esposas, os nossos filhos, netos, bisnetos e as gerações futuras vão pagar um alto preço por conta do desleixo do homem que não cuida da sua casa. Então veja, a Bíblia vai dizer, ainda no verso 1 do capítulo 3, que a serpente diz para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba, a serpente não sabia o que Deus tinha dito. A serpente aqui joga um verde para colher o maduro. A serpente vai dizer: foi assim que Deus disse. Deus fez tudo isso para que vocês não desfrutem. É isso que ela está dizendo. Mas a mulher, por não estar sendo guardada pelo seu marido, veja que ponto interessante. A culpa aqui não é da mulher, e sim do marido, porque o marido não cuidou para que isso não acontecesse. Vai dizer assim no verso 2: e disse a mulher para a serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, veja que detalhe, a mulher não tinha certeza do que Deus disse, porque o homem não havia declarado com firmeza, com clareza aquilo que Deus disse. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida, e o homem estava ali para desfrutar da árvore da vida. Mas a mulher está dizendo aqui para a serpente que da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem
nela tocareis, porque morrereis. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal não estava no meio do jardim. Ela estava ao derredor do meio. Viu que tremendo isso? É assim que as nossas casas hoje estão. Dentro da nossa casa, a árvore da vida precisa ser plantada no meio do nosso jardim, no meio da nossa casa. A árvore da vida, Cristo. A árvore do conhecimento do bem e do mal aponta para os inimigos da Síria, para o próprio Satanás. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa Satanás. A árvore da vida representa Cristo. Cristo estando no meio do nosso jardim, no meio da nossa casa, a árvore do conhecimento do bem e do mal estará ao derredor, só rodeando e preparando um lugar, um momento em que o homem não guarde a sua casa para que ela possa entrar. Veja que poderoso. Quando o homem não guarda o seu jardim, o inimigo vai entrar pelas portas que nós nem esperamos que ele entre. Coisas às vezes simples, mas perigosas. Princípios não podem ser quebrados. Bom, quando a serpente entra no jardim, então ela consegue enganar a mulher. E o verso 5 vai dizer assim, o verso 4 vai dizer então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Olha o que o diabo faz, pega aquilo que Deus tem como promessa para mim e para você e deturpa tudo. A serpente agora vai dizer, não, você não morrerá se comer. Pelo contrário, Deus está enganando vocês. Olha o verso 5. Porque Deus sabe que num dia em que deste fruto comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bom e o mal. Sabendo o bem e o mal. Presta atenção. Deus havia dado ordens, princípios que não deveriam ser quebrados. A mulher, não sabendo do princípio, com clareza, ela abre a porta e o marido, quando deveria guardar, não guardando, o inimigo entra por essa porta. Então, Satanás entra no jardim através da serpente. Quando Satanás entra no jardim, então ele distorce tudo que Deus tinha dito. E por a mulher não ter clareza do que Deus tinha dito, por conta do seu marido não haver esclarecido com exatidão aquilo que Deus tinha dito, então a mulher, ela vai cair na conversa da serpente. Assim em nossas casas, meus irmãos. Quando você, marido, cabeça e sacerdote da sua casa, não ensina a tua esposa, não guarda a tua esposa, teus filhos e teus netos, o inimigo vai tentar enganá-los. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Veja que interessante. Até que te tornes a terra, porque dela fostes formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Veja, o homem quebra um princípio poderoso. O homem está dizendo que ele agora, ele é o próprio provedor da sua vida. Até agora, Deus foi o provedor da vida do homem. Até agora, Deus proveu não só comida, Deus proveu tudo ao homem, como nós vimos na passagem. Agora é preciso entender algo. Quando o homem cai, agora há suor, agora há dor. Nada do que Deus havia formado e feito, nada do que Deus tinha preparado para o homem, agora existe. O homem agora precisa trabalhar, se mover, batalhar
prover a sua própria vida, coisa que o homem não provia, era Deus que provia ao homem. Quando o homem quebra o princípio do dízimo, então, neste momento, o homem está dizendo que ele é o próprio Senhor da sua vida. E como nós sabemos, meus irmãos, existem dois tipos de pessoas. As que são providas por Deus e as que são providas por si mesmas. Mas as que são providas por si mesmas, elas estão debaixo de um senhorio também. Então, quando o homem erra, então Deus vai dizer que ele veio do pó e ao pó voltará. Então, o homem agora ele começa a prover a sua própria vida. Quando nós deixamos de ter o Senhor Deus como nosso Senhor, então nós começamos agora a obedecer um outro senhorio. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Presta atenção nisso. Ou servimos o Senhor Deus, ou estamos debaixo do senhorio do Senhor Deus, ou com toda certeza estaremos debaixo do senhorio do Senhor Mamon. O próprio Jesus Cristo reconhece Mamon como Senhor. Não podemos servir a dois senhores. Então, quando nós quebramos o princípio do dízimo, nós emitimos então um sinal nos céus, que Deus é apenas Deus, não é mais nosso Senhor. Nós somos responsáveis por prover as nossas próprias vidas. Mas sabemos que o homem não pode prover para si todas as coisas. Quando começamos a prover para nós mesmos tudo o que precisamos, com certeza não guardaremos o jardim, com certeza não guardaremos a nossa casa e o Senhor Mamon entrará nela. Que você possa receber essa mensagem no teu coração e ser abençoado com este entendimento.